Olá, boa tarde. O Poder Judiciário de Mato Grosso realiza uma campanha estadual de conciliação para incentivar a população a resolver conflitos de maneira simples e acessível. Várias situações podem ser resolvidas, como, por exemplo, pensão alimentícia, guarda dos filhos e relações de consumo. A campanha de conciliação é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça prorroga novamente afastamento de magistrados da Bahia investigados na Operação Faroeste. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão de homem apontado como operador do faraó dos bitcoins. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal cumpre mandados contra a organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas. Ao todo, a Justiça autorizou 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou novamente o afastamento de magistrados da Bahia investigados na Operação Faroeste. A decisão da Corte Especial estendeu o afastamento até fevereiro de 2023 para 5 desembargadores e uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia investigados na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais relacionado à grilagem de terras no oeste baiano. Os ministros consideraram que a medida não é necessária a outros 2 desembargadores, porque eles já estavam afastados das funções desde dezembro de 2019 por conta da aposentadoria compulsória. Em fevereiro de 2021, a Corte prorrogou o afastamento dos magistrados por 1 ano, prazo que venceria nesta quinta-feira para alguns e na semana que vem para outros. Segundo o relator das ações penais no STJ, ministro Og Fernandes, a medida de afastamento continua necessária, pois as apurações estão avançando, mas não foram encerradas. O relator informou ter sido concluído o calendário de audiências para a oitiva das mais de 200 testemunhas arroladas pelas partes. O ministro acrescentou que outros inquéritos foram instaurados e remetidos à distribuição entre os membros da Corte Especial, havendo a possibilidade de abertura de novas ações penais, o que reforça a conveniência do afastamento. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva de Michael de Souza Magno, apontado como operador de um esquema de pirâmide financeira de investimentos em criptomoedas. O ministro é o relator do pedido de habeas corpus e julgou inviável a pretensão da defesa de revogação da prisão preventiva ou a substituição dela por alguma medida cautelar. A prisão de Michael de Souza Magno foi decretada no âmbito da Operação Criptos, que investiga crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As investigações apontam que o esquema de pirâmide financeira operado por ele, supostamente encabeçado por Gleidson Acácio dos Santos, conhecido como faraó dos bitcoins, teria movimentado 38 milhões de reais, inclusive fora do país. Após ter o habeas corpus negado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a defesa apresentou pedido semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a liminar. O STJ argumentou o risco de fuga e de dissipação patrimonial. No Supremo Tribunal Federal, a defesa alegou a necessidade de amparo à esposa e à filha recém-nascida do acusado, fragilidade das provas da acusação e a desproporcionalidade da prisão preventiva. Ao negar seguimento ao pedido, o ministro Gilmar Mendes ressaltou que o STF tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados no risco concreto de fuga. O ministro entendeu ainda não haver ilegalidade na motivação do judiciário para manter Michael de Souza Magno preso. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre as restrições impostas à realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. O relator ministro Edson Fachin, ao deferir a liminar em ação do Partido Socialista Brasileiro, ele propôs
11 medidas para combater a letalidade policial no Rio de Janeiro. Na sessão do dia 15 de dezembro do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes ele acompanhou parcialmente o relator, divergindo de 3 itens e um subitem da proposta. Nesta quarta-feira, o julgamento foi retomado com o voto do ministro André Mendonça. Os recorrentes alegam que há contradições e omissão no acórdão do STF, que deferiu medida cautelar para suspender a realização de operações em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. E tanto a Defensoria Pública do Rio como outras entidades civis pedem esclarecimentos sobre a amplitude da decisão cautelar, levando em consideração o provimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Favela Nova Brasília versus Brasil. Entre as propostas estão elaboração de um plano visando a redução da letalidade policial, criação de um observatório judicial sobre polícia cidadã, reconhecer nos termos dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, que só se justifica o uso da força letal por agentes de Estado em casos extremos. Determinar que, no caso de buscas domiciliares por parte das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro, sejam observadas diretrizes constitucionais. Suspensão do sigilo de todos os protocolos de atuação policial no Estado do Rio de Janeiro. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro André Mendonça divergiu em parte do relator. Ao se limitar demasiadamente a atuação das forças de segurança pública nas comunidades fluminenses, compromete-se a própria presença do Estado em tais localidades. Não se pode olvidar, no ponto, que sem a atuação das forças de segurança pública, os demais serviços ficam prejudicados, havendo relação de verdadeira interdependência entre a prestação de serviços como saúde e educação e a atuação das forças de segurança. O ministro Nunes Marques também divergiu em parte do relator. Porque a minha preocupação, como acabei de mencionar, é como ficará a parte dispositiva. O uso excessivo da força, o uso desproporcional da força, ao meu sentir, pedindo a mais respeitosa vênia a quem pense de forma diferente, ele não está imbricado nos utensílios à disposição das polícias, mas está diretamente relacionado à conduta do agente. Também tem outros assuntos na pauta de julgamentos de hoje. Quem traz os detalhes é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Alguns processos previstos para julgamento na sessão de ontem continuam na pauta de hoje. A exemplo do referendo da decisão que determinou o registro do Estatuto das Federações Partidárias em até 6 meses antes das eleições e o pedido feito pela Associação Nacional dos Jornais contra a proibição da propaganda eleitoral paga na internet e restrições de propaganda eleitoral na imprensa escrita. Ainda envolvendo matéria eleitoral, está a retomada da análise da ação apresentada contra o trecho da lei da ficha limpa que fixa a contagem do prazo de 8 anos de inelegibilidade após o cumprimento da pena para os casos de condenação transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado. De acordo com a ADI, essa previsão pode gerar uma inelegibilidade por tempo indeterminado, o que será semelhante a uma cassação de direitos políticos. Os ministros também podem finalizar o julgamento sobre a possibilidade de penhora de bem de família do fiador nos casos de contrato de locação comercial. Até o momento, 4 ministros consideraram que não há impedimento para a penhora, mas outros 4 ministros entenderam que essa possibilidade viola o direito à moradia. O plenário poderá se dedicar à análise da ação que questiona trechos de uma lei de 2017 que determina o cancelamento pelas instituições financeiras dos precatórios cujos valores não tenham sido levantados pelos credores no prazo de 2 anos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afastou a responsabilização do município de Canoas, no Rio Grande do Sul, por encargos trabalhistas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, cassou parcialmente a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região,
que havia responsabilizado o município gaúcho de Canoas por encargos trabalhistas decorrentes de parceria com o GAMP, Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública, qualificado como organização da sociedade civil. O caso diz respeito a uma reclamação trabalhista ajuizada por um técnico de enfermagem contratado pelo GAMP para prestar serviços no Hospital Universitário de Canoas, administrado pelo município. O TRT-4 considerou que se tratava de terceirização de serviços e que o município não teria fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas do contratado, condenando de forma subsidiária ao pagamento dos créditos reconhecidos na ação. Na reclamação, o município alegou que a relação com o GAMP tinha como base a Lei de Parcerias, que exclui a responsabilidade subsidiária da administração pública em contratos de fomento com organizações da sociedade civil de interesse público. O ministro Alexandre de Moraes concluiu que, no caso, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do município em relação aos terceirizados. E você vai ver a seguir, Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza campanha de conciliação. Os detalhes daqui a pouquinho, volto já. Em termos de equidade de gênero, a Constituição Federal atual representa um avanço em relação a constituições anteriores, na medida em que ela não ignora a existência de diferenças entre homens e mulheres, mas proíbe que o gênero seja utilizado como critério de discriminação negativa e, ao mesmo tempo, determina que as particularidades entre os indivíduos sejam observadas, de modo a oferecer oportunidades iguais. O Superior Tribunal de Justiça atualizou a tabela de custas judiciais. A alteração de valores foi estabelecida por instrução normativa e segue regra prevista na lei que instituiu a correção anual dos valores, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. As alterações estão restritas à revisão da tabela de custas judiciais e do porte de remessa e de retorno dos autos. E vale destacar que o recolhimento para ambos é feito exclusivamente pelo Sistema de Guia de Recolhimento da União, emitida após o preenchimento do formulário eletrônico. Resolver um problema de forma amigável. Isso pode ser muito mais prático e satisfatório que enfrentar uma disputa judicial, não é mesmo? Bom, por isso, a Justiça de Mato Grosso está com uma campanha que pode contribuir e muito para estimular a paz social por meio do acordo. Uma família que mora em Barra do Garças e uma mediadora que atua na Justiça em Cuiabá. A história que envolve uma mãe, um pai, um avô, uma criança e o Judiciário de Mato Grosso é a seguinte. Diante de um acordo formulado extrajudicial, certo, do avô com a mãe, para benefício do neto receber uma pensão, chegou à conclusão que precisava da presença do pai. O pai compareceu e aí, durante a sessão, foi construído um novo acordo que o pai concedeu a guarda para o avô, já que o avô a exercia de fato, certo? E aí envolveu a guarda do menor e a pensão alimentícia. No dia da mediação, ela foi feita de forma de uma reunião virtual, ela foi online, ela foi fácil, rápida, prática e sem nenhuma burocracia. Só do fato de não termos que ir a um fórum, já gostamos. O que a mãe achou da conciliação condiz exatamente com o slogan da campanha lançada pelo Judiciário matogrossense. É rápido, é fácil e online. E o melhor da conciliação é a satisfação entre as partes. Isso porque elas, juntas, constroem o acordo. Estou muito satisfeito, contente
porque o pessoal são muito eficazes e só tem a elogiar e dar conselho às pessoas que necessitam desse serviço, que é muito bom, muito eficaz. Com essa dica, você já sabe. E você já sabe que é rápido, é fácil e é online. Para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, lá do TJ de Mato Grosso, a juíza Cristiane Padim da Silva. Olá, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Rafaela. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto pacificador. Vamos lá, explica para a gente quem é que pode procurar o Poder Judiciário para tentar conciliar ali o seu conflito, quais são as causas, existe um valor mínimo, máximo? Qualquer pessoa pode procurar, desde que tenha ali a capacidade, seja maior de idade, né? E quando a gente fala em conciliação, Rafaela, eu vou aproveitar a oportunidade para dizer que nós chamamos o método autocompositivo de conciliação, ou seja, no sentido mais abrangente, ali envolvendo todas as ferramentas que nós utilizamos para um diálogo mais pacificador, colaborativo, aí envolvendo a mediação, por exemplo, oficinas de pais e filhos também. Tipo de matérias que podem ser objeto de uma boa conversa para solução: direito de família, por exemplo, temos guarda de alimentos, pensão, divórcio com a divisão de bens. Vamos ali para a matéria geral, cobrança de dívidas, né? Dívidas não pagas, dívidas não recebidas, direito do consumidor que foi lesado, enfim, até mesmo do fornecedor. Costumamos dizer o seguinte: tudo que podemos negociar, nós podemos também conciliar. E quanto ao valor, não há limites de valor. E aqui eu trago à tona a recente lei da recuperação judicial, que prevê a autocomposição antecedente para a saúde das empresas. Então, estamos falando de empresas, né, Rafaela? Então, não há limite, não há valor. E isso nos auxilia a mudar ou alterar uma crença, né, que está ainda enraizada em nós, que, olha, conciliação é para pequenas causas, entre aspas, né? Para situações de menos complexidade. E aqui, tomando a liberdade de chamar novamente a conciliação do método autocompositivo, incluindo a mediação, é sim uma boa conversa, uma boa comunicação e a participação no resultado, ou seja, a participação na construção da solução do que mais nos atende, é o que caracteriza a autocomposição, que também é a responsabilidade do Poder Judiciário. E quais são os elementos que vocês usam nesse método que você bem explicou, né, Cristiane, que nós temos ali a mediação, a conciliação, são várias modalidades com objetivo único. É o que? É o diálogo, às vezes uma palavra, eu observo que às vezes a pessoa procura ali o Poder Judiciário porque precisa de alguém para dar ali a palavra final, né? Olha, vamos conversar, vamos refletir. E às vezes a pessoa só quer ali um caminho a seguir, um terceiro envolvido que pode pacificar os ânimos. Exatamente, porque quando a gente está envolvido, né, Rafa, naquele conflito, a gente tem uma visão, de certa forma, mais limitada. Nós somos seres humanos, afinal de contas, todos nós, né? E daí, quando a gente recebe um auxílio de um facilitador da comunicação, e aqui vou tomar a liberdade de dizer, um facilitador que usa uma comunicação branda, né? Porque a gente também, infelizmente, né, podemos escolher aí a ira na comunicação, e é característica geralmente de quem está envolvido nos conflitos. Desde seja um conflito de vizinhança, um conflito familiar, no trabalho, e ali já começa uma espiral de conflito e vai acabar aí muitas vezes numa indenização, enfim, numa discussão para um terceiro decidir. E quando a gente toma consciência de que, olha, eu tenho mais condições de identificar o que mais me atende, qual é o meu real interesse, né, nessa solução de conflito. E aí eu vou tomar de novo a liberdade de trazer alguns casos, né, que a gente vê no dia a dia, que são resolvidos com pedido de desculpa, que são resolvidos com esclarecimento de informações. Ah, tá, então a história é assim. Às vezes, né, Rafaela, a gente fala a mesma coisa de forma diferente. E a gente está tão envolvido ali que acaba não calor percebendo. Dos acontecimentos, uma palavra ali mal colocada, né? E aí, na prática, como é que funciona, doutora? A conciliação foi feita, o processo está encerrado, o caso arquivado?
A conciliação, ela pode ser realizada quando o processo está tramitando, nós chamamos de audiência de conciliação, e ela pode ser realizada, ou mediação, né? E ela pode ser realizada em situações que ainda não foram ajuizadas. Para diferenciar um outro de forma bem rápida, quando eu tenho um conflito com alguém e não quero entregar o meu poder de decisão para o Poder Judiciário resolver, para uma sentença, eu posso procurar no espaço do Poder Judiciário para uma sessão de diálogo colaborativo, seja mediação ou seja conciliação. E daí, quando há o acordo, o juiz do Sejusc homologa esse acordo e ele se torna um título executivo judicial. Né? Qual é a novidade? Na mesma situação, quando o processo está tramitando, Rafael, quando há o acordo no processo, o juiz homologa e temos aí o título judicial da mesma forma, passível de execução em caso de não cumprimento. Entretanto, quando a gente mesmo constrói a solução, fica bem mais difícil não cumprir o que a gente prometeu, né? Sim, sim. Eu te perguntar qual é a novidade esse ano para a campanha, a expectativa, quem quer participar faz o quê? Olha, a campanha, ela foi pensada da seguinte forma. Eu, enquanto cidadã, tenho o direito de saber que há outras possibilidades antes de uma sentença imposta pelo juiz. Ou seja, existem outras portas para eu encontrar a solução para o conflito. E a campanha objetiva justamente isso, dar esse conhecimento para a população, para que ela tenha o direito de escolher, resolver ou participar ou construir a solução que melhor lhe atenda. E a expectativa para a campanha é justamente essa divulgação de que a conciliação é rápida, que a conciliação é célere, é online. E nesse sentido, também é importante trazer à tona que quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais a gente consegue pacificar a sociedade, né, Rafael? Com certeza. Isso também é um dos escopos. E a nossa meta para esse ano é ousada. No ano passado, dos 45 mil processos que passaram pelo Sejusc, 12 mil nós obtivemos acordo. Isso tirando os números da execução fiscal, dos mutirões, que ultrapassaram 60 mil, mas no mínimo nós queremos, mudar aí esse número para o dobro. Olha aí, certamente que a escolha seja pelo diálogo, pela conciliação sempre, né? Cristiane, muito obrigada. Um prazer conversar com você. Sucesso na campanha desse ano. Boa tarde. Eu agradeço imensamente. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. E você vai ver daqui a pouco no próximo bloco que, com a autorização da Justiça, a Polícia Federal faz uma operação contra a organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas. Os detalhes daqui a pouco. Em tempos de pandemia, eu destacaria, dentre os artigos da Constituição Federal de 1988, o artigo 5º, inciso 35º, que vai dizer sobre a inafastabilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, em tempos de pandemia, deve resolver, na medida do possível, os conflitos que lhes são submetidos. O número de casos de Covid-19, de novos casos de Covid no sistema prisional, considerando pessoas presas e servidores, subiu cerca de 10 vezes em janeiro em comparação com dezembro de 2021. Passou de 431 para 4.500 notificações. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Desde agosto, o monitoramento de novos casos pelo CNJ vinha mantendo registros abaixo de 1.000 no sistema prisional. Para além do avanço da variante Ômicron, outros fatores devem ser considerados, como números que não foram informados no final de 2021 e o aumento no número de testagens. A Justiça Federal autorizou 2 operações contra uma organização criminosa que lavava dinheiro do tráfico de drogas. Policiais federais cumpriram mandados em 6 capitais brasileiras. Até agora, foram apreendidos 12 milhões de reais em dinheiro durante as investigações. Os policiais federais chegaram até os criminosos por meio de compartilhamento de informações com a Secretaria Antidrogas do Paraguai. Os mandados foram cumpridos no Brasil e também no Paraguai. Também foram apreendidos relógios de luxo e obras de arte.
Uma das operações é desdobramento da prisão de um dos maiores traficantes de drogas do país, Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca. Os policiais agora foram atrás da família do traficante que ajudava a lavar o dinheiro. Os outros envolvidos no esquema eram responsáveis por executar o crime, entre eles contadores. Segundo o delegado, o esquema movimentou bilhões de reais de forma ilegal. Ao todo, a Justiça autorizou 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária. Também foram autorizados 7 mandados de busca e apreensão no Paraguai. A Justiça ainda determinou o sequestro de imóveis e bloqueio de valores, além da suspensão de empresas e da atividade de contadores responsáveis por legalizar o dinheiro ilícito. A Justiça do Pará absolveu o presidente da FUNAI em ação de improbidade administrativa por não ter feito estudos sobre demarcação de terras. A decisão foi baseada no princípio do direito administrativo, que permite o uso da retroatividade da lei mais benéfica para o caso. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, foi acusado pelo Ministério Público de descumprir ordens judiciais que determinavam a realização de estudos e identificação de delimitação de terras reivindicadas por indígenas. Ao julgar o caso, o juiz substituto da Primeira Vara Federal Civil e Criminal de Santarém, Felipe Lopes, se baseou no princípio da retroatividade, que permite o uso da lei mais benéfica para o caso. O magistrado aplicou a nova Lei de Improbidade Administrativa, que entrou em vigor em outubro do ano passado e não tipifica como crime deixar de praticar ato de ofício. O juiz explicou que a nova regra revogou a lei de 1992 e, apesar da ação do MPF ter sido ajuizada antes da nova lei entrar em vigor, pode ser considerada no julgamento de forma retroativa. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.